Fala, fiel! Antes de qualquer coisa, respira fundo, porque o clima no Parque São Jorge voltou a ferver e a torcida não deixou barato. A quarta-feira começou daquele jeito, com um protesto inesperado aparecendo bem na porta da sede social. 3 torcedores, sem identificação e usando máscaras, apareceram carregando uma faixa que virou o assunto do momento, levantando questionamentos sobre a gestão dos materiais esportivos do clube. No gramado, a bola rola, mas nos bastidores parece que todo dia surge um capítulo novo. Esses torcedores montaram uma espécie de exposição improvisada, colocando várias camisas do Corinthians estendidas ali mesmo na calçada. O protesto fez barulho porque acontece exatamente no momento em que um relatório de auditoria, encomendado pela diretoria, aponta falhas graves na administração dos materiais do clube, citando retiradas sem registro e supostos desvios. O nome do vice-presidente administrativo acabou dentro desse relatório, e isso, claro, inflamou ainda mais o ânimo da torcida. Ele já negou tudo. Disse que não tem nada a ver com as acusações e ainda entrou com uma ação contra o diretor responsável pelo levantamento. O clima ficou pesado porque ninguém sabe quem eram os torcedores que protestaram. Não parecia ser grupo organizado, não tinha cara de algo planejado por torcida grande. Eram só 3 figuras mascaradas, falando com um áudio todo estourado, mostrando caixas e camisas e fazendo críticas diretas à gestão. A torcida do Corinthians não costuma deixar esses assuntos passarem despercebidos, e quando acredita que alguma coisa está errada, aparece mesmo para pressionar. O clube vive essa montanha-russa diária em que, quando você acha que nada mais pode surpreender, surge mais uma história para alimentar a confusão. Enquanto o protesto rolava lá fora, o vice-presidente citado no relatório resolveu se posicionar nas redes sociais. Ele publicou imagens e um texto dizendo que o trabalho de reorganização do almoxarifado já estava concluído, mostrando o espaço limpo, arrumado, com tudo catalogado nos armários. Segundo ele, esse processo começou no início de setembro e foi finalizado naquele mesmo dia. A postagem trazia uma mensagem reforçando confiança, falando que a verdade prevalece e que o tempo coloca tudo no lugar. A ideia dele era mostrar que a estrutura interna do clube agora estaria funcionando direito e que o cenário apresentado no relatório não representaria o estado atual do departamento. Esse tipo de situação sempre mexe com o ambiente. Ainda mais quando o time precisa de concentração total para seguir firme na temporada. A torcida já está cansada de ver o Corinthians preso em turbulências administrativas, sempre com alguma polêmica explodindo fora das 4 linhas e desviando o foco. E enquanto esses 2 lados vão tentando argumentar quem está certo ou errado, o que importa de verdade é que o clube precisa de estabilidade para respirar e trabalhar com tranquilidade. Só que o dia não parou por aí, porque além desse rolo envolvendo a diretoria, outra novela ganhou força no CT. A situação do jogador Martínez finalmente tomou contornos mais definidos. Já tinha acontecido aquele clima ruim depois da cotovelada irresponsável no jogador do Cruzeiro, que rendeu expulsão e irritou todo mundo. O pessoal do Corinthians estava avaliando medidas internas e a expectativa era de punição. E ela veio. Primeiro, surgiu a informação de que ele seria multado pela diretoria. Mas não aquela multa simbólica que fica entre os jogadores. Foi uma multa administrativa, descontada diretamente do salário, coisa que pesa de verdade. Só que hoje chegou mais. Além da multa, ele deve ser afastado de alguns jogos. Não está definido ainda quantas partidas serão, mas a tendência é que não seja uma punição leve. Contra o Botafogo, ele já não joga porque está suspenso pela expulsão.
Sobram 4 compromissos garantidos nessa reta final de 2025, sendo 2 contra o Cruzeiro, 1 contra o Fortaleza e outro contra o Juventude. Agora fica a dúvida sobre quais desses jogos ele vai cumprir o afastamento interno. A diretoria quer mostrar que não vai aceitar comportamento que prejudique o time, ainda mais num momento decisivo. A expulsão dele foi vista como infantil, completamente desnecessária e gerou indignação até dentro do elenco. Um ato isolado desses pode custar caro, principalmente quando o calendário afunila e cada jogo vira praticamente uma decisão. E como se tudo isso não bastasse, o assunto do dia ainda teve espaço para mais uma bomba: as regras do novo sistema de responsabilidade financeira que vai começar a valer no futebol brasileiro. A entidade que comanda o futebol no país divulgou detalhes desse modelo que promete mudar muita coisa a partir de 2026. É um pacote de normas que vai monitorar receitas, dívidas, folha salarial, contratos de jogadores e transferências. A ideia é impor controle para evitar clubes gastando mais do que podem e acumulando dívidas impagáveis. Os clubes vão ter que declarar tudo em um sistema oficial, desde pagamentos até detalhes de contratos. O órgão responsável vai monitorar os números 3 vezes por temporada. Se um clube não apresentar equilíbrio e tiver déficit acima do permitido, poderá ser punido com retenção de dinheiro, proibição de contratar, perda de pontos e até rebaixamento. E dirigentes envolvidos em irregularidades podem ser suspensos, proibidos de atuar no futebol ou até banidos. O período de adaptação vai durar alguns anos, mas quando as regras passarem a valer de forma plena, ninguém vai escapar. O Corinthians, inclusive, pode agradecer que dívidas antigas não entram de imediato nessa conta, porque o cenário poderia ser bem mais complicado. Ainda assim, vai ser preciso muito cuidado daqui para frente. Cada contrato, cada pagamento, cada movimentação vai ficar totalmente exposta nesse sistema e qualquer deslize pode gerar punição. E no meio dessa tempestade administrativa, outra pauta começou a acompanhar os bastidores: a discussão sobre a divisão de ingressos para os confrontos da Copa do Brasil. O Corinthians quer que a divisão seja proporcional ao tamanho dos estádios, enquanto o Cruzeiro prefere um número fixo. Isso virou motivo de impasse e ainda está sendo debatido diretamente entre as diretorias dos clubes. E enquanto essa negociação sobre os ingressos segue travada, o clima entre as duas torcidas começa a esquentar, porque todo mundo sabe que duelo de semifinal não é brincadeira. A expectativa é enorme, o momento é decisivo e cada detalhe vira discussão. A diretoria do Corinthians se apoia na ideia de proporcionalidade para justificar que o número de visitantes precisa respeitar a capacidade total dos estádios. Afinal, se o Mineirão comporta bem mais gente que a Arena, a proporção naturalmente muda. Já o Cruzeiro prefere adotar um número fixo, tratando igualmente os 2 jogos. Só que, para a torcida corintiana, essa conta não fecha porque seria injusto receber menos no jogo em São Paulo se, na ida, a imensa arquibancada adversária pode acomodar um setor maior sem qualquer problema. E tudo isso acontece num momento em que o Corinthians tenta organizar a casa internamente. Os bastidores seguem fervendo, o clima anda oscilando e qualquer detalhe vira combustível para debates intermináveis. O torcedor está ansioso. O time precisa mostrar força dentro de campo e, ao mesmo tempo, tenta lidar com histórias que surgem uma atrás da outra, como se fosse um noticiário sem pausa. Tem protesto, tem dirigente se defendendo, tem jogador sendo punido.
Tem regra nova chegando para mexer com o futuro financeiro dos clubes e no meio disso tudo ainda existe a pressão absurda da temporada entrando nos dias mais decisivos. E se tem uma coisa que o Corinthians conhece bem é jogar sob pressão. O problema é que quando além de jogos difíceis aparece esse monte de ruído fora de campo, a sensação é de que o elenco precisa trabalhar em dobro para manter a concentração. A diretoria, por sua vez, tenta equilibrar política, pressão da torcida e responsabilidades administrativas, porque sabe que qualquer passo em falso vira munição para críticas. Isso sem contar que a torcida está absolutamente impaciente com tudo o que envolve o clube. Cada notícia, cada rumor, cada declaração vira assunto nas redes e a vigilância é constante. A novela do Martínez, por exemplo, virou um reflexo claro de como a temporada tem sido turbulenta. Uma cotovelada sem sentido, um gesto impulsivo num momento totalmente desnecessário e, de repente, se cria todo um cenário de punição que poderia ter sido evitado simplesmente com bom senso dentro de campo. O Corinthians precisa de disciplina, precisa de foco, precisa de jogadores que entendam o peso da camisa e, principalmente, o peso de cada atitude num momento decisivo da competição. Ainda mais agora que as regras novas de responsabilidade financeira tendem a deixar tudo mais rigoroso, inclusive questões internas. E se tem uma coisa que esse novo sistema mostra é que os clubes vão precisar rever totalmente a forma como administram gastos. Não vai dar mais para assumir compromissos maiores do que podem, nem abrir mão de controle sobre contratos. Cada movimento será acompanhado por um órgão específico, e qualquer irregularidade poderá render consequências sérias. O torcedor não está muito preocupado com documentos e relatórios, mas quando se fala em possível perda de pontos ou restrição para contratar, ele entende rapidinho a gravidade. E é por isso que o Corinthians precisa se planejar com muito mais cuidado, ainda mais por ser um clube com torcida gigante e pressão diária. Enquanto isso, a equipe segue treinando, tentando virar a chave para os próximos confrontos. A partida contra o Botafogo não contará com o Martínez por causa da suspensão automática, e esse já é um problema que o treinador precisa resolver. Mexer no meio-campo numa fase tão importante sempre dificulta, porque a dinâmica muda, a forma de saída de bola muda e o posicionamento dos outros jogadores também precisa se ajustar. Depois ainda vêm os jogos contra o Fortaleza e contra o Juventude, que são fundamentais para o time ganhar ritmo e confiança antes dos dois confrontos mais esperados da temporada. E o Cruzeiro também não está dormindo. Os mineiros chegam confiantes, acreditando que podem surpreender fora de casa e transformar o duelo em algo ainda mais dramático. A tendência é de jogos duros, disputados até o último minuto, com clima quente, torcidas empurrando e cada detalhe pesando. E é por isso que a história dos ingressos precisa ser resolvida logo. Porque ninguém aguenta ver esse tipo de discussão se arrastando no momento em que as equipes deveriam estar pensando apenas no campo. Aliás, toda essa tensão só mostra como o Corinthians vive uma temporada completamente atípica. Parece que cada semana traz um capítulo novo. E não é exagero dizer que virou rotina acordar com algum problema diferente. Tem dia que é dirigente se defendendo. Tem dia que é jogador rendendo abaixo, tem dia que é auditoria, tem dia que é discussão de logística. Quem acompanha de perto já nem se surpreende mais, mas continua torcendo para que, pelo menos dentro de campo, o time consiga mostrar força, porque a torcida está carente de boas notícias. E por falar em torcida, o que mais se vê é um sentimento misturado de preocupação e expectativa.
O torcedor sente que o clube ainda não encontrou estabilidade, mas ao mesmo tempo acredita que é justamente nas fases mais malucas que o Corinthians costuma se reinventar. A história mostra que o Timão cresce em momentos de tensão, de dúvida e de crise. A grande questão é saber se o elenco consegue transformar tudo isso em combustível ou se acaba sofrendo com a instabilidade. O que dá para entender desse cenário é que a diretoria precisa agir de forma mais firme. Quando surgem protestos, mesmo que feitos por poucas pessoas, é sinal de que existe inquietação. E quando um relatório aponta falhas estruturais, ainda que haja divergência sobre a situação atual, é sinal de que alguma coisa precisa ser revista. O torcedor não quer desculpa, quer melhoria concreta, quer ver organização interna, quer sentir que o clube está evoluindo e não andando em círculos. E para isso, o Corinthians precisa deixar de lado conflitos internos e focar em corrigir o que realmente importa. Enquanto isso, os jogadores seguem fazendo o que podem para se manter concentrados, mas não é fácil quando o ambiente externo é tão turbulento. Por mais que a comissão técnica tente blindar o elenco, as notícias chegam. Os comentários circulam e os atletas acabam sentindo o ambiente pesado. Ainda mais quando surgem casos como o do Martínez, que obrigam a diretoria a agir e, consequentemente, trazem mais exposição ao grupo. E isso pesa na preparação, pesa no psicológico, pesa em tudo. O desafio do Corinthians agora é enorme. Não basta treinar, não basta correr, não basta ter raça. É preciso organização, calma e estratégia, porque a reta final da temporada não perdoa erros. E enquanto isso, a diretoria corre atrás para resolver a história dos ingressos, para responder às polêmicas internas e para ajustar o clube às novas regras que vão mudar o futebol brasileiro nos próximos anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O ambiente no Parque São Jorge amanheceu, tomado por um burburinho daqueles que percorrem corredores, atravessam portões e chegam às arquibancadas num piscar de olhos. A notícia que circula, ainda em tons de sussurro, é de que Yuri Alberto teria sofrido uma lesão séria, deixando o Corinthians em estado de alerta e os torcedores atônitos. Nada oficialmente confirmado. Nenhum boletim médico detalhado, apenas o rumor insistente que ecoa entre funcionários, comentaristas e até jogadores, como se todos soubessem um pouco, mas ninguém soubesse tudo. Fontes internas falam que o atacante deixou o campo de treino visivelmente abalado, sendo acompanhado imediatamente pelo departamento médico. A partir daí, silêncio absoluto. O clube não se pronuncia. A imprensa tenta decifrar olhares e expressões, e cada nova mensagem nas redes sociais se transforma em enigma. O ar de mistério cresce, e com ele a especulação. Estaria Yuri Alberto realmente fora do Corinthians por um longo período? O impacto de um possível afastamento do camisa 9 é tema de conversa em mesas redondas e bares próximos ao estádio. Torcedores lembram de sua importância no sistema ofensivo. Outros questionam alternativas imediatas, enquanto uma parte mais alarmista já imagina a diretoria buscando soluções emergenciais. Numa equipe que ainda tenta se reencontrar, perder seu principal atacante seria um golpe duro. E talvez por isso o rumor tenha tomado proporções tão rápidas. Há quem diga que o susto pode ser maior que a gravidade real do caso, mas também há quem aposte que o cenário é mais dramático do que aparenta. A única certeza, por enquanto, é a incerteza. E enquanto o Corinthians mantém o silêncio, o rumor corre solto,
alimentando conversas, teorias e inquietações, até que o clube fale. A sensação é de suspense absoluto, como se toda a fiel estivesse prendendo a respiração, aguardando o veredito sobre o futuro de Yuri Alberto no time. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!